Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Queridos irmãos, vamos em 7 vídeos conversar sobre os sacramentos da Igreja e a importância que eles têm na nossa vida cristã. Temos como os chamados sacramentos da iniciação católica, o batismo, o crisma e a Eucaristia, que são os alicerces de toda a vida cristã, onde o batismo nos traz a uma nova vida, enquanto que o crisma nos confirma e nos fortalece no caminho da pregação de Cristo. E a Eucaristia é o sacramento que nos preenche de Deus, pois ela é o ponto máximo da vida católica e necessária para se chegar à vida eterna. Pois Jesus disse que quem não comer a minha carne não terá vida em mim. Começamos então com o batismo. O batismo é o fundamento da vida cristã, o pórtico da vida no Espírito, a porta de acesso a todos os outros sacramentos. O batismo pela água nos liberta do pecado original, nos regenera como filhos de Deus, nos torna uma nova criatura e nos faz membros da Igreja de Cristo. No batismo, somos iluminados pelo Verbo, a luz verdadeira que ilumina todo o homem, segundo João 1,9. E o batizado, depois de tornar-se filho da luz, também agora é luz no Senhor, conforme Efésios 5,8. Desde o princípio da criação, a água é sinal de fonte da vida e da fecundidade. Guarda em si a grandeza do Espírito de Deus, quando em Gênesis diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, ofertando a ela o poder de santificar, e o batismo é o sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade em Cristo. Jesus começa a sua vida pública depois de ter se feito batizar por João Batista. Batismo esse destinado aos pecadores. Mas Jesus o fez para que se cumprisse toda a justiça. Depois da sua ressurreição, confere esta missão aos apóstolos, dizendo: E depois fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai-os a cumprir tudo quanto vos mandei. Isso lemos em Mateus 28, 19 e 20. No número 12 e 24 do Catecismo, lemos que Nosso Senhor sujeitou-se voluntariamente ao batismo de São João, num gesto de aniquilamento de si próprio, conforme Filipenses 2,6, e manifestando-se grandiosa e poderosamente depois pela sua morte na cruz e sua ressurreição. É pelo sangue e pela água jorrados no lado de Cristo que se confirma o quanto o batismo, assim como a Eucaristia, são os sacramentos da vida nova, pois só assim é possível viver da água e pelo Espírito e entrar no reino de Deus, conforme João 3,5. No dia de Pentecostes, São Pedro declara à multidão: Convertei-vos e recebei o batismo em nome de Jesus Cristo para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, conforme está escrito em Atos 2,38. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, como lemos em Romanos 6,3-4. Pela morte de Cristo temos a vida, e pela sua ressurreição temos acesso à felicidade eterna na casa do Pai. No número 1231 de nosso catecismo nós lemos: nas regiões onde o batismo das crianças se tornou largamente a forma habitual da celebração deste sacramento, esta transformou-se num ato único que integra de um modo muito abreviado as etapas preliminares da iniciação cristã. Pela sua própria natureza, o batismo das crianças exige um catecumenato pós-batismal. Não se trata apenas da necessidade de uma instrução posterior ao batismo, mas do desenvolvimento necessário da graça batismal
no crescimento da pessoa. É o espaço próprio da catequese. Os sinais batismais, eles são importantíssimos. E vamos descrevê-los aqui. O sinal da cruz, no princípio da celebração batismal, manifesta a marca de Cristo impressa naquele que vai passar a pertencer-lhe, e significa a graça da redenção que Cristo nos adquiriu pela sua cruz. O anúncio da palavra de Deus ilumina com a verdade revelada os candidatos, e a Assembleia e suscita a resposta da fé, inseparável do batismo, entrada sacramental na vida da fé. A renúncia ao inimigo de Deus, Satanás, origem e princípio do pecado, não é um mero formalismo. Se faz necessário, pois, como diz São Paulo, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os espíritos demoníacos que estão pelos ares. Portanto, essa forma de exorcismo que se faz no ato batismal é fundamental. E somente depois o batizado então é ungido com o óleo dos catecúmenos e preparado para professar a fé da igreja. A unção com esse óleo, que é o óleo do Santo Crisma, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado, que torna-se agora cristão, ungido pelo Espírito Santo. Pela água batismal, a Igreja pede a Deus que, pelo poder do Espírito Santo, desça esta água para que os que nela forem batizados nasçam da água e do Espírito. E o batismo se realiza quando o sacerdote proclama o desejo de Jesus: fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A veste branca da criança simboliza que o batizado se revestiu de Cristo e ressuscitou com ele para uma nova vida. A vela acesa no círio pascal significa que Cristo iluminou a criança batizada e que agora, também em Cristo, é luz do mundo, conforme Mateus 5,14. Esse batismo só pode ser realizado uma única vez. Não existem 2, 3 batismos. Isso não vem de Deus. O catecumenato, ou seja, a formação daqueles que serão batizados, tem por finalidade permitir a estes, em resposta à iniciativa divina, conduzir à maturidade a sua conversão e a sua fé. É oferecida aos pais e padrinhos da criança, assim também como aos adultos ainda não batizados, que levam uma vida de fé, de esperança e de caridade, sendo abraçados pela Mãe Igreja com amor e solicitude. O batismo de crianças, questionada por alguns, leva em conta a decaída natureza humana manchada pelo pecado original. E por isso, a grande necessidade de um novo nascimento para serem libertas do poder das trevas e transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus. Aqui todos os homens são chamados. O nosso catecismo, no número 1250, nos diz: a pura gratuidade da graça da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. Por isso, a Igreja e os pais privariam a criança da graça inestimável de se tornar filho de Deus, se não conferissem o batismo pouco depois de seu nascimento. A prática do batismo de crianças é tradição da Igreja atestada desde o século II e muito bem provável que desde o princípio da pregação apostólica. Para que a graça batismal possa desenvolver-se, é importante a ajuda dos pais e padrinhos, que devem ser pessoas de fé sólida, capazes e preparados para ajudar o novo batizado, criança ou adulto, no seu caminho de vida cristã. Toda a comunidade eclesial tem uma parte de responsabilidade no desenvolvimento e na defesa da graça recebida no batismo. Quando afirmamos que o batismo é necessário à salvação, baseamos essa afirmativa nas palavras de Jesus, quando disse aos discípulos que anunciassem o Evangelho e batizassem todas as nações. Por isso a Igreja reconhece o batismo como meio indispensável para garantir a entrada na bem-aventurança eterna. A Igreja tem a firme convicção, segundo o número 1258 do Catecismo, de que aqueles que sofrem a morte por causa da fé, sem terem recebido o batismo, são batizados pela sua morte por Cristo e com Cristo. Este batismo de sangue, tal como o batismo de desejo,
produz os frutos batismais, apesar de não ser sacramento. Como também aos catecúmenos que morrem antes do batismo, o desejo explícito de o receber, unido ao arrependimento de seus pecados e à caridade, garante-lhes a salvação que não puderam receber pelo sacramento. No número 1264 do Catecismo, diz que o batizado é isento do pecado original, porém, permanecem certas consequências temporais desse pecado, como os sofrimentos, a doença, a morte, ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, por exemplo. Agora, membro da Igreja, o batizado já não se pertence a si próprio, mas pertence àquele que morreu e ressuscitou por nós. É convidado então a servir aos outros em comunhão com a Igreja, a obedecê-la e respeitá-la assim como aos seus consagrados. Portanto, o batismo é fonte de responsabilidade, de respeitos, de direitos e deveres para com Deus e a sua Igreja. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, mesmo com aqueles que ainda não estão em plena comunhão com a Igreja Católica. Comunhão essa, embora não perfeita, justificada pela fé em Cristo. E por isso, os que creem no Senhor Jesus são reconhecidos como irmãos. Todo batizado é como que marcado com um selo espiritual indelével da sua pertença a Cristo. E é esse selo batismal que capacita e compromete os cristãos a servir a Deus mediante uma participação viva na Santa Liturgia da Igreja, testemunhando uma vida santa e uma caridade eficaz. Essa marca não é apagada por nenhum pecado, porém é influenciada negativamente por ele. Impede o batismo de produzir eficazmente os frutos de salvação. O batismo é, portanto, efetivamente o selo da vida eterna. E o batizado que respeitar e levar no peito esse selo e guardá-lo até o fim, permanecendo fiel à Igreja de Cristo, terá como resposta da sua fé a visão bem-aventurada de Deus. Para tornar-se eficazmente um cristão, no entanto, é preciso, além de receber o batismo, viver o anúncio da palavra, acolher a mensagem do Evangelho, converter-se a partir de uma profissão de fé em Deus Pai, participar da Igreja com grande efusão do Espírito Santo e comungar da Santa Eucaristia. Esse maravilhoso e magistral presente vivo e verdadeiro, Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, toda honra, todo louvor, toda glória e poder para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.